Seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Angular e hoje vamos falar sobre testes unitários. Mas aí, Dender, o que são testes unitários? O teste unitário é uma verificação feita com uma pequena porção de código, uma unidade de um software. Como assim, né? No caso, testamos uma funcionalidade do sistema, como por exemplo uma função ou um método de uma classe. Vou te dar um exemplo. Quando a gente faz uma função de soma, a gente tem que testar essa função. Quando a gente vai testar no teste de unitário, a gente vai pegar essa função e vai falar, olha, 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Se der um valor diferente, o nosso teste vai falhar. E aí, para você entender melhor, ele é totalmente diferente de fluxo de tela. Vou dar um exemplo. A gente tem a página 1. Quando a gente clica em um determinado botão, a gente vai para a página 2. A gente clica num botão da página 2, abre um modal que faz a gente ir para a página 3 ou para a página 1. Isso é teste de fluxo, então não se confunda. Teste unitário, ele vai ali naquela função que você fez. Então, você tem a função de soma, subtração, etc, né? Então, você vai ter várias funções e a gente vai testar essas funções e não vamos testar em si o fluxo da tela, né? Da página 2, se o background está vermelho ou azul, enfim. A gente vai fazer o teste unitário de funcionalidade ali. E com isso, nosso teste unitário ele ganha ali a atenção devida e detalhada de cada função do processo que a gente tem, evitando erros e identificando erros também. Então a gente vai conseguir fazer com que nosso software fique mais robusto e não tenha tantos bugs assim, né? Bug é normal ter bug, só que com o teste unitário a gente vai evitar muitos bugs aí. Quais são as vantagens da gente utilizar testes unitários? As vantagens são menos erros, porque você vai fazer a funcionalidade, vai testar essa funcionalidade, se a nossa funcionalidade de soma ou subtração estiver dando valor errado, então a gente tem um erro. Com o teste unitário a gente faz evitar esses erros acontecerem. Satisfação do cliente. Como assim satisfação dos clientes? Quando o cliente entrar no seu software, no seu aplicativo, enfim, ele vai ter menos chance de encontrar problemas dentro do seu aplicativo. Então, um botão que não funciona, determinada função, ou algo do tipo, onde a gente consiga deixar o nosso cliente chateado, a gente começa a evitar essas coisas com os nossos clientes. É muito importante isso. Documentação. Você fala, mais documentação em testes? Como assim e tal? É muito legal porque eu vou dar um exemplo. Se a gente entra numa determinada empresa, somos novos, e a partir disso a gente começa a ver que tem várias funcionalidades e a gente não entende para que serve aquela funcionalidade, na parte do teste ele vai falar, olha, a descrição, a gente vai testar isso daqui, esse componente. E aí, os casos de testes. O primeiro caso, um exemplo, essa funcionalidade serve para isso. Então, a gente sabe para que serve cada funcionalidade ali, tendo uma descrição legal nos nossos testes. Então, a gente consegue entender mais quando a gente entra numa empresa ali, economizando tempos de estudo do programador quando chega em uma determinada empresa. Então, é muito legal. Redução de custos em testes manuais. Então, lembra que a gente falou de testes de fluxos, etc. Então, geralmente, o que acontece? A gente desenvolve, só que quando o pessoal de QA vai testar, eles começam a achar um monte de bug, né? A gente começa a achar bug aqui, bug ali, etc. E aí, se a gente tem teste unitário, a gente evita esses tipos de coisa, né? Então, a gente evita custos desnecessários, retestes várias vezes. Então, isso daí é muito legal. Claro, na parte unitária do nosso software, né? Fora, entre muitas outras coisas, testes unitários daria pra gente fazer um curso inteiro só de testes unitários. Não só teste unitário, mas teste em geral. Esse daí eu deixo para os QAs. Então vamos focar aqui em testes unitários, tá? E um dos grandes desafios do mercado é garantir que seus resultados sejam livres de erros. Como assim? Quando a gente tem um software no ar, vou dar um exemplo, um aplicativo, sei lá, eu não vou lembrar um aplicativo aqui na cabeça, mas quando a gente tem esse software no ar, a gente não pode ter erro, né? Vai ter alguns pequenos erros, provavelmente, mas a gente tem que evitar esses erros. E quando a gente mexe em um determinado ponto, que é para corrigir um determinado bug, e aparecem outros bugs em outros lugares, isso daí são várias coisas que podem acontecer, tanto a arquitetura do seu sistema, tanto falta de atenção ali para fazer o seu código, mas o teste unitário ele entra ali para a gente evitar
erros acontecerem em outras partes dos nossos sistemas, mas, lógico, e ele ajuda a evitar algumas coisas, não que seja 100% disso, porque envolve um aglomerado de coisas, esse tipo de erro que eu falei, mas ele ajuda ali a gente a evitar esses tipos de problema. E por onde começar no Angular com testes unitários? A gente vai utilizar o Karma e o Jasmine. O que seria o Karma? O Karma nada mais é que um test runner JavaScript que roda em Node. Ele é muito adequado para testar Angular e qualquer outro projeto JavaScript. No caso, a gente tem várias ferramentas de testes aí no mercado, né? Então, o Karma, esse Test Runner Karma, ele ajuda várias outras ferramentas a testar, a ajudar no teste, né? Ele é um test runner, não é nele que a gente vai escrever, mas ele nos ajuda ali, nos ajudam com o test coverage, ele nos ajuda mostrando os pontos que estão errados, os pontos que não digo que eu esteja errado, que não foi testado, e enfim, ele nos ajuda a mostrar algumas coisas pra gente. O Karma ele é usado para executar testes usando um dos muitos conjuntos de testes populares no JavaScript, como Jasmine, Mocha, OKUnit, etc. O que seria o Jasmine ali dentro do pacote do Angular, né? O Jasmine é um framework para escrever testes usando código JavaScript. Ele não depende de navegador, então ele gera ali para a gente no console, a gente consegue interpretar. E com o Jasmine é que vamos escrever nossos testes de Angular aqui no curso. Claro, não existe só o Jasmine, a gente utiliza no Angular porque ele já vem no pacote fechado. Tem o Jest também, que é utilizado no Angular, só que você tem que fazer algumas maracutaias ali para ele poder funcionar. Ele não vem no pacotinho do Angular ainda, não sei se eles vão colocar, mas o que a gente utiliza hoje no Angular é o Jasmine, é muito importante você saber disso daí. Se você quiser, vem do React ou do Node e utiliza Jest, você pode tirar o Jasmine e colocar o Jest. Nessas aulas aqui a gente não vai abordar o Jest, a gente vai abordar o Jasmine, porque ele já vem no Angular. Então, bora para a próxima aula entender ali a estrutura de teste, como que funciona ali os testes, entender o primeiro teste que já vem no Angular. Então, bora para a próxima aula. Fica com Deus, até a próxima. Fui!